Bom dia, pessoal do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Fabrício. Nós nos conhecemos já o ano passado, né? No sétimo ano. Agora, esse ano, eu vou ministrar aulas de ciências com vocês novamente, tá? Espero que todos estejam muito bem, que todos estejam se preservando, usando máscara, ficando em casa, lavando as mãos com água e sabão, e quando não estiver água e sabão naquele ambiente que vocês estejam, usar o álcool em gel. Não tendo álcool em gel, pode-se usar o álcool líquido, tá bom? Estamos passando de um momento agora muito difícil, principalmente na nossa região, que está circulando uma variante aí do vírus e está sendo muito perigoso, muita gente ficando doente. Tivemos óbitos também, né? Na cidade, conhecidos nossos, e vamos nos preservar, principalmente por causa dos idosos, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para nossa aula aqui, ó. Professor, coloquem meu nome, professor Fabrício, tá? A matéria, ciências, oitavo ano, A ou B, tá legal? Como eu dou aulas nos dois, vocês agora colocam. Se vocês são do A, do B, B. Nome do aluno, tá joia? Primeira semana de estudos, essa nossa semana aqui, que vai do dia 8 até o dia 19. Nós vamos estar fazendo uma recapitulação, um resuminho aí do ano passado, tá? Para dar continuidade. Vamos trabalhar, né, diferenciar temperatura, calor, sensação térmica em diferentes situações cotidianas, né? Do nosso que a gente está inserido aí, né? E como isso influencia no equilíbrio termodinâmico. E identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Então temos aqui a atividade 1. Cadê o calor? Onde está o calor aqui na nossa foto? Cadê esse calor? Nós estamos vendo fogo. E o calor? Fica aí para vocês pensarem, tá? A situação de aprendizagem, formas de propagação de calor, tem o objetivo de fomentar uma discussão sobre o uso dos termos calor e frio, e sobre os processos que envolvem aquecimento e resfriamento, tais como os que mantêm o equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra, né? Joia? Então, o que é o calor? Onde que ele se encontra? O que é frio? Onde se encontra? Como que é esse processo todo aí? O equilíbrio termodinâmico, né? Na maioria das vezes, quando falamos algo relacionado ao calor ou ao frio, usamos frases do tipo: estou com um calor danado. Este cobertor é quentinho. Hoje está muito frio, né? São palavras aí, né, que a gente usa no dia a dia, né? Hoje mesmo está um dia bem fresco, né? Fresquinho. Mas a hora conforme vai passando o dia, né? Lá pelo meio-dia vai estar um calor danado, né? E à noite vai estar mais fresquinho. Então, a fim de entender melhor esses conceitos e processos que envolvem a transferência de calor e equilíbrio térmico, realize com atenção a leitura do texto a seguir. Quando falamos sobre questões ligadas a calor e temperatura, como clima, diferentes tipos de roupa, etc., tudo nos leva a pensar sobre a importância e a presença do calor no dia a dia. Podemos também investigar as propriedades térmicas de diferentes materiais. Como, por exemplo, no caso de uma noite fria, podemos nos perguntar: um cobertor esquenta mais que um lençol? O frio, materializado no senso comum como um ente oposto ao calor, deverá ser entendido como resultado de uma troca de energia, de uma perda de calor, né? Então, à noite, né, a temperatura do ambiente está menor do que a temperatura do nosso corpo. Então, o nosso corpo perde calor para o ambiente. Nós sentimos frio, tá? Entenderam? Então, nós colocamos aí um cubo de gelo lá fora, né? Ele começa o quê? A absorver calor do ambiente, ele começa a derreter, passar do estado sólido para líquido. É a transferência de energia, tá?
essa transferência, o que nós dizemos o calor, né? Perde calor ou ganha calor, ok? Então a sensação térmica corresponde a sentir frio está relacionada à queda da temperatura do corpo ao ceder calor para outro corpo, né? Ou para o ambiente, que apresente temperatura mais baixa. É possível contrapor, por exemplo, roupas de inverno e de verão, levando a entender que o cobertor não esquenta, pois não é uma fonte de calor. O que ele faz é isolar melhor o corpo, diminuindo os processos de troca de calor e, consequentemente, mantendo o corpo quente por mais tempo. Tá? Então o cobertor ele não é quentinho, ele é um isolante. Né? Quem que isola mais? Um cobertor ou um lençol? O cobertor é mais fresquinho ou o lençol é mais fresquinho? Tá? Então essas são as propriedades. Nós estamos falando sobre as propriedades do lençol ou do cobertor, ou de uma blusa, né? Ou de uma camisa, uma calça jeans ou uma calça de moletom, ok? Então, quem tem a capacidade de isolar mais? Tá? Vamos fazer a primeira atividade, ó, exercício 1. Registre sua compreensão inicial sobre o que significa calor e o que significa temperatura. Cite exemplos. O que é calor para vocês nessa compreensão inicial? Né? Dá 2 exemplos aí. O que é temperatura? Né? Dá 2 exemplos para a gente. Tá? Se for necessário, voltem aqui, ó, dão uma lida e respondam essas 2 perguntinhas do exercício 1. Tá? Dá uma pausa, eu vou continuar no vídeo, mas vocês dão uma pausa para poder responder essas perguntinhas. A atividade 2. Calor, temperatura e sensação térmica. Faça a leitura do texto e realize as atividades a seguir. Calor, temperatura e sensação térmica. Como está o dia hoje? Está calor? Está frio? E a roupa que você está usando? É um agasalho pesado, quentinho ou uma camiseta fresquinha, leve? Você certamente utiliza os termos quente, frio, calor e temperatura em diversas situações do seu dia a dia. Eles surgem quando queremos nos referir a roupas, clima, comidas, etc. Né? Acontece que não fazemos uma distinção clara desses significados, desses termos. Né? Na maioria das vezes, usamos as palavras calor e temperatura como se tivessem o mesmo sentido. Será que elas têm o mesmo significado? Será que elas referem-se a mesmas coisas? Aos mesmos fenômenos? Para responder a essas perguntas, é preciso que você entenda o que é calor. Né? Então, olha lá. Calor está profundamente ligado a todos os processos naturais e artificiais presentes em nossa vida. E, de maneira direta ou indireta, você sempre o encontra. Entendê-lo permite que você compreenda como esses conceitos têm a ver com o que se passa em sua casa, nas indústrias e na própria natureza. Olha que textinho bacana, tá? Vamos ler novamente, faz uma reflexão para entrarmos aqui no exercício, tá? O exercício 2. Liste alguns processos ou situações que têm alguma relação com calor ou com temperatura, tá? Vamos colocar pelo menos 2 aí, 2 processos. Desculpa. Quais características dos elementos que você citou se associam a processos térmicos? Algo que esquenta ou esfria. Estou escutando a minha mãe lá, estou fazendo almoço. Né? É um processo térmico. Por exemplo, nossas mãos se esquentam quando as esfregamos. Ou nossa pele molhada com álcool se esfria quando as sopramos. Tá? Então vamos listar uns processos e vamos, né, dar essas características. Ok? Esse é o exercício 2. Vamos com calma, tá? Dá uma paradinha aí no vídeo. Resolvam a atividade. Agora, temperatura e calor. São termos que geralmente se confundem em conversas cotidianas, pois às vezes são usados como sinônimos. Calor é energia térmica transferida de um corpo para outro. Essa transferência sempre ocorre do corpo com mais energia térmica, né, maior temperatura, mais quente, para o corpo com energia menor, né, com uma energia térmica menor, com menos energia, menor temperatura, mais frio.
Assim, um corpo pode receber calor de outro corpo, tendo uma relação de sensação. Essa sensação pode ser medida com uma grandeza física, a temperatura. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Nós pegamos aí um cubo de gelo, né? Ele é frio, ele tem menor temperatura, não é? Menor energia térmica nele. Colocamos lá no ambiente, lá fora. O sol vai esquentando o ambiente, né? Então o gelo, o que ele vai pegando? Ele vai, né? Ele vai recebendo calor e ele vai transformando do estado sólido para o líquido, ok? Ele nos dá uma temperatura fria. Essa temperatura, ó, vamos lá, temperatura é uma grandeza física que caracteriza o grau de agitação das partículas de um corpo e, portanto, está relacionada à energia cinética, a energia de movimento dessas partículas. Né? Vamos voltar aqui para o exemplo da água, do gelo. Né? Então, nós pegamos água, colocamos lá num recipiente, numa caneca. Você observa ali, você põe ela no fogo, ela passa um tempinho ali, ela está absorvendo aquele calor, né? Ela está aumentando a energia dela, a energia térmica, que se transforma em cinética, a energia do movimento. Vocês começam a observar depois de um tempo que ela começa a se agitar. São as partículas, né? Elas começam a se movimentar, ao ponto de elas irem se movimentando e passando para o estado gasoso, um estado com maior temperatura. Tá legal? Assim, o calor e frio nos apresentam uma sensação térmica, e a temperatura nos possibilita determinar em números essa quantidade de frio ou calor. Tá? Então lá temos o gelo, a temperatura dele é a medida, né, que nós temos ali do gelo. Vai estar menos que 0 graus. A água está na temperatura ambiente, tá? 25, 30 graus. Olha, está evaporando, 100 graus. A temperatura é uma unidade de medida. A água, o gelo, nossa, que frio. Agora, né, ele está na temperatura ambiente. A temperatura está menos frio, está mais quente. Então, são termos, né? São sensações. Calor e frio nos apresentam uma sensação térmica. E a temperatura nos possibilita determinar em números essa quantidade de frio ou calor. Então, de posse dessa informação, o que é temperatura, o que é calor, o que é sensação térmica, nós temos uma atividade, atividade 3, a previsão do tempo. Observe a imagem de previsão do tempo para responder aos questionamentos a seguir. Olha que bonitinho que ficou. Então, tempo agora em Teixeira de Freitas, na Bahia. Nós temos aí um sol sobre nuvens, né? A temperatura 35 graus Celsius, a sensação de 39 graus. Raios, última hora, 100 raios, 0 raios. Queimadas, 0 focos. Chuva, 0 milímetros. Vento, noroeste, isso, 18 km por hora, é umidade 46%. Então, essas são as informações de uma previsão do tempo. Aí, atividade, tá? Então, temos aqui, 8 atividades simplinhas para estarmos desenvolvendo. Que dados são registrados na imagem acima? Olha lá, vamos passar todos eles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados, 9. Vamos colocar aqui. Que diferença há entre temperatura e sensação térmica? Que diferença que tem aqui? Né? O que é temperatura? E o que é sensação térmica? Vamos colocar aqui, temperatura e sensação térmica. Por que a sensação térmica na imagem é diferente da temperatura real? Por que é diferente? Que fatores influenciam a sensação térmica do ambiente, tanto no verão quanto no inverno? Que fatores são esses? Por que o ventilador deixa o ambiente mais fresco? Por que, gente? Faz uma pesquisinha dessa parte. A 6. Por que sentimos frio? A 7. O que nos indica que algo está quente ou frio? Quem que é? Qual será a temperatura de um copo de café bem quente? Qual vocês acham que é? Em graus Celsius. E de um refrigerante bem gelado, né? Aqui, bacaninhas, perguntinhas, coisinha rápida para estimular a criatividade de vocês.
tá? Então vocês baixem o vídeo, vai estar no YouTube, eu vou colocar no Zap, né? Tá no Zap. E vão devagarzinho vendo, responde as perguntinhas, tá bom? Fiquem com Deus e Deus os abençoe.